O tempo voa, né? Com certeza. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E o assunto de hoje é Aqui, novo filme de Robert Zemeckis ou Zemeckis. Não sabemos. Nesse episódio, ao longo desse episódio, a gente vai falar de vários jeitos, né? Então você escolha a sua forma preferida de falar o nome desse grande cineasta, premiado cineasta norte-americano. E Aqui já está em cartaz nos cinemas brasileiros desde a última quinta-feira. E quem vai conversar comigo sobre este filme que reúne a equipe de Forrest Gump e também ali de outras colaborações bem populares é Robledo Milani. Robledo, vamos falar do novo filme de Tom Hanks com Robert Zemeckis? Olá, Vitor. Olá, pessoal que nos acompanha aqui no podcast Papo de Cinema. Prazer, né? Interessante como tu resgatou aí essa questão aí do Forrest Gump. Forrest Gump foi um filme que quando chegou aos cinemas foi tomado aí por um grande abraço, as pessoas se emocionaram muito com a história. Foi aquele filme que era bom até ganhar o Oscar. Daí depois que ganhou o Oscar, as pessoas começaram a olhar desconfiado pro filme, né? Mas é interessante como perdurou pro tempo. É um filme que as pessoas lembram com carinho até hoje. E ver que toda essa equipe reunida de novo agora no Aqui, que é um projeto sensível, né? Tem essa questão da família, né? De perdurar ao longo dos anos e o passagem do tempo, como o Forrest Gump também tinha. Tem também a questão tecnológica também, né? Eu acho que tem também esse elemento que também tinha no Forrest Gump. Então, assim, ver esse time reunido mais uma vez, movido pelas inspirações bastante similares, e tanto tempo depois, né? 30 anos depois, é bacana, é interessante, é legal mesmo. Antes da gente falar um pouco mais sobre o filme, a gente gostaria de lembrar você que, né, já sabe, por favor, curta aqui esse episódio se você estiver no YouTube, deixe seus comentários se estiver nos players no Spotify, na Apple, na Amazon, né? Isso se você não for um novo visitante. Se você é um novo visitante, você também tem que nos seguir, né? Aperte ali, se inscreva no canal se estiver no YouTube, aperte em seguir se estiver no Spotify, na Amazon, na Apple, e também nos dê 5 estrelas para a gente ranquear cada vez melhor a cada vez que você colocar lá na sua busca de podcasts cinema. Você vai escrever cinema e vai aparecer o Papo de Cinema. Mas voltando ao assunto, Robledo, é interessante porque não é. Vamos resgatar. Não é só o Tom Hanks, vencedor de 2 Oscars, um deles, inclusive, por causa de Forrest Gump, mas Oscar é mais com o Robledo. Vou deixar para ele, até porque vou precisar da tua ajuda depois para as outras parcerias que eu já não me lembro bem. Mas não é só esses dois, né? A Robin Wright, que está no filme, né? O Aqui, também é de novo par com o Tom Hanks, mas nós também temos um diretor de fotografia, que é o Don Burgess, e o responsável pelas trilhas sonoras, que é o Alan Silvestre. Vou adiantar, é um sexteto, porque tem o Eric Roth também, o roteirista, Tem né? o Que é Eric o Roth, Eric viu? Roth Muito também. obrigado. Quem mais? Pode É. lembrar de mais alguém também? Se eu não me engano, a figurinista também é a mesma. E Ó, agora, assim, de todo esse pessoal, eu fico pensando como é que foi a proposta pro diretor de fotografia, né? Quando chegou assim, eu quero uma fotografia pro Aqui. Eu acho que é o dinheiro mais fácil que esse cara já ganhou na vida, né? Ele botou a câmera num canto e disse, tá, agora se virem vocês. mas o montador se ferrou. Mas o montador se ferrou. Isso porque, Mas pessoal, a gente vai lembrar a história, como ela disse, Robledo, ela é uma câmera estática, né? Então é uma proposta inusitada. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa experimentação. Mas é uma câmera estática do início ao fim do filme, que vai apresentar o mesmo espaço, né? Aqui, o mesmo espaço desde a tenra idade da Terra, com os dinossauros, com a Era do Gelo e tal, até os dias atuais. E nessas idas e voltas, né? Às vezes vem para o futuro, às vezes vai para o passado. Isso acontece inúmeras vezes ao longo de 1h32. E nesse meio tempo a gente conhece vários casais em várias épocas da história. Esse filme é baseado num quadrinho do Richard Maguire, lançado nos anos 80. Então, se você colocar lá Richard Maguire no Google, vocês vão ver várias páginas de HQ onde pequenos quadrados invadem um outro quadrado de história. E é assim que aqui vai ser montado. Uma história está sendo contada e, a partir disso, um pequeno quadrado invade a tela para contar outra, e que vai se sobrepondo por outra, e assim por diante. Essa montagem vai contando uma história que vai indo e voltando. Parece muito confuso da forma que eu estou explicando, mas é bem mais didático do que poderia parecer, né, Roberto?
Não, e eu acho muito bem sacado também, eu vou te dizer, porque mantém o espírito das histórias em quadrinhos, né, no cinema, na tela grande. É bacana porque nós temos aí um dos grandes astros de Hollywood, né, que é Tom Hanks, como tu bem disse, né, vencedor de 2 Oscars, já teve mais outras tantas indicações. Aliás, uma outra indicação também, um filme aí que todo mundo que é fã do Hanks diz aí que foi uma das grandes injustiças que ele merecia ter ganho, que é por Náufrago, né? Que também é um filme dirigido pelo Zemeckis, ou seja, a parceria deles já vem de longa data. E o Tom Hanks, só que assim, ao mesmo tempo que tem uma tendência atual das pessoas dizerem que o cinema norte-americano virou tudo filme de boneco, né? Tudo filme de super-herói. É, o Hanks conseguiu meio que andar à margem disso, né? Ele não faz parte do universo Marvel, ou do universo DC, ou Vertigo, ou qualquer outro, assim. Ele não se envolveu nisso. Só que, ao mesmo tempo, ele não ignora a força das histórias em quadrinhos como origem de materiais novos e interessantes e pertinentes que mereçam ser contados através do audiovisual. E não é a primeira vez, né? Isso é importante a gente pensar, porque o Tom Hanks, que é sempre muito conhecido como o bom moço do cinema norte-americano, um dos primeiros vilões que ele faz, né, um matador de aluguel, é em Estrada para a Perdição, do Sam Mendes, que inclusive era também baseado numa graphic novel, também era baseado numa história em quadrinho, ou seja, é a segunda vez, né, primeiro Estrada para a Perdição, agora com Aqui, que o Hanks se volta para esse universo das histórias em quadrinhos, dos gibis. Na verdade, não é aquele gibi folhetim, né, de banca de revista, é uma graphic novel, aqui no Brasil eles chamam, né, aquela coisa mais depurada, mais trabalhada, edições específicas, não é assim com centenas de edições, uma a cada semana, não, são coisas mais específicas, mais pontuais, e são histórias que estão sendo contadas através do formato das imagens e dos quadrinhos e com aqueles balãozinhos, né, em cima. Ou seja, o Zemeckis, através do Eric Roth e desses parceiros todos, né, montagem, fotografia e tal, ele consegue manter esse espírito no filme. E isso para mim foi uma das coisas mais interessantes da proposta, porque a gente pensa assim, cara, pode ser muito entediante, né? Passar 1 hora e meia, né? 100 minutos quase, assistindo a uma imagem praticamente estática, com o mesmo ponto de vista o tempo todo. E o filme tem uma dinâmica muito interessante. Então, isso eu acho que, para mim, é um dos pontos, os principais pontos positivos do filme a serem ressaltados. Essa dinâmica, como a gente fica atento a esse desdobrar das histórias e como a equipe, toda a parte técnica do filme, se dedicou a promover estas mudanças temporais, como tu botaste antes, mas não só de tempo, mas também de sentimentos e desses personagens que vão sendo envolvidos, através de um único olhar. E isso, para mim, é uma das. E da mudança de evolutiva desses personagens. Daí vem a questão tecnológica que a gente passou, porque tem muito efeito digital, de maquiagem, de cenários, de figurinos, tem todo um estudo de época. Ou seja, através de um olhar bastante limitado, né? Aquele quadro, aquele retângulo de tela, a gente consegue perceber tudo isso. E isso, todas essas mudanças, né? E isso é mérito da equipe técnica do filme. Ou seja, por isso já é um filme que aqui merece ser observado com bastante atenção. Eu vou querer falar bastante contigo no segundo bloco, quero saber a tua opinião, porque eu tenho certeza que as próximas décadas vão ser tomadas muito por esse debate sobre essa questão de rejuvenescimento dos atores. A gente já teve na última década, principalmente com os filmes da Marvel, esse tipo de efeito sendo utilizado, né? Só que ele vai abrir uma gama de possibilidades para o cinema hollywoodiano, e eu quero conversar isso contigo mais no segundo bloco. Mas para a gente não perder de vista, Robledo, a gente falou do Forrest Gump, e tu também falou um pouco sobre o Náufrago, né? Que são filmes que foram premiados, foram filmes muito elogiados, mas que ao mesmo tempo não inovavam muito na sua história de contar. Não tinha, assim, talvez uma grande originalidade. Mas acho que há espaço para discussão. Mas também tem outras parcerias entre Tom Hanks e Robert Zemeckis que trouxeram um pouco de originalidade. Eu lembro muito de um filme, agora o Robledo vai ser um daqueles momentos que o Robledo vai ficar muito bravo comigo, que eu vou dizer que eu era criança e que ele já trabalhava com cinema, quando lançaram o Expresso Polar. E eu me lembro que foi uma febre, aquele filme um filme, foi um dos grandes filmes assim de injeção de marketing do ano de 2004 ou 2005, se eu não me engano. E o Robert Zemeckis dirigiu esse filme e o Tom Hanks ele era o maquinista do trem, né? Mas ainda não era E o aquela Papai Noel, né? E o de Papai Papai Noel Noel, também, né? mas ainda não era a questão da captura de movimento, né? Era só uma dublagem de uma animação, assim.
Não, eu acho que já é captura de Já movimento, era? Eu sim, não sei Vitor. porque eu me lembro que depois o Spielberg lançou o Tintin e teve toda uma onda em volta daquilo que eu tinha na minha cabeça que Mas o Expresso Polar não era ainda. não, já era, sabe por quê? Porque é na mesma época que estava sendo lançado O Senhor dos Anéis. E já tinha o Gollum, por Tinha o Andy exemplo, sabe? Serkis fazendo, O pode Andy ser. Serkis fazendo o Gollum, foi todo assim. Então, essa barreira da captura de movimento é interessante porque em 2001, por exemplo, foi lançado aquele Planeta dos Macacos Malfadados do Tim Burton, que era todo por meio de maquiagem, né? Era Sim. de figurino e maquiagem. Eram pessoas fantasiadas de macacos. E é só no final daquela década, né? Por 2008, 2009, sei lá, que começa, né, a nova retomada do Planeta dos Macacos, lá com o Planeta dos Macacos A Origem e tal, que é com o Andy Serkis, e daí sim é pela captura de movimento. Então, assim, é um período de transição muito forte. Sim. E eu sinto muito no Expresso Polar essa questão do um filme que quebrou barreiras. É meio que um filme antes e depois, né, dentro dessa tecnologia. E eu agora puxando para o aqui, para esse filme de agora, a gente também eu acho que pode perceber meio que uma revolução sendo feita através desse filme. E é por isso que eu acho que o filme a gente tem que ver ele com olhos bastante atentos, porque por mais que a história seja um quebra-cabeça e por vezes seja um filme coral, né? Aqueles filmes com vários contos sendo entrelaçados. Às vezes eles podem ser entrelaçados por um elemento em comum ou por um tom mais leve ou cômico ou uma história de suspense. Tem muitas possibilidades, né? Nesse aqui, o caso é esse mesmo ponto de vista, é aquele mesmo quarto, aquela mesma sala, né? Aquele cômodo da casa que fica durante o filme inteiro sendo enquadrado. Isso é um antes e depois também. Eu também acho que ali tem uma questão tecnológica muito forte. E como todo filme coral, né, com todo filme que tem múltiplas histórias, a gente pode se afeiçoar mais por umas do que por outras. O resultado não deixa de ser irregular em certo ponto. Eu acho que o aqui também tem isso. Tem histórias que te cativam muito mais que outras. E é importante a gente até quem nos acompanha aqui sabe, segundo bloco é o bloco que é o momento que os spoilers invadem, então a gente vai se colher um pouco aqui antes do intervalo, depois a gente esmiuça isso um pouco melhor. Mas sim, tem histórias que vão ser muito mais envolventes do que outras, mas a despeito das tramas e dos enredos e desses roteiros, a questão tecnológica e como ele consegue, através não só da fotografia, mas dos efeitos e da montagem e de toda essa parte de direção de arte, figurino e tal, mostrar a passagem do tempo é muito rico, é muito interessante. E é por isso que aqui é um filme meio que fora da curva. E eles vêm de uma parceria também de pouco tempo atrás, né, Robledo? Ambos fizeram o Pinóquio da Disney, né? É, essa aí talvez não tenha, né, das grandes originalidades. Aqui, por exemplo, é um filme que se sobrepõe muito mais em relação ao que se pode experimentar. Mas eu gostei disso que tu falou sobre sobre esse respeito que também há de aqui com os quadrinhos, porque eu gostei muito como cada elemento vai sendo disposto e as histórias não vão. Tu falou em quebra-cabeça, mas é um quebra-cabeça fácil de montar, porque é tudo muito. Eu acho que um papel preponderante nessa história é direção de arte, porque, cara, se vai estar nos anos 60 vai ter que ter uma TV tocando os Beatles. Se tá nos anos 50 eles vão estar falando da Guerra Fria. Se tá nos anos 40 vai ter um cara voltando da guerra. Sabe? Se eles estão se vai ter, sei lá, se tiver dinossauro, beleza, já é autoexplicativo. E daí tem uma pessoa nos anos atuais que diz assim: olha, eu acho que eu não tô sentindo cheiro, que estranho. Óbvio que tu vai te conectar com a pandemia, sabe? Então eu acho Uhum. que direção de arte, tudo junto, é que fez esse filme tornar um quebra-cabeça que não quebra-cabeça. Ele é muito fácil de se montar. Eu acho que é por isso que ele é tão gostoso de assistir. Porque ele não dificulta o trabalho do espectador, né? Porque o espectador vai conseguir. As peças vão sendo dispostas aparentemente de um modo um tanto aleatório, mas aquele que prestar um pouquinho de atenção vai conseguir formar, encaixar uma na outra, né? E por isso que é muito mais interessante a maneira como eles vão contando, justamente com essas peças dispersas, do que se fosse uma historinha, depois outra, depois outra, depois outra, né? E ficaria até chatinho, tipo, tá, já entendi, agora passa para próxima. Não, isso aqui tá tudo misturado. E daí eu acho que também é uma questão de respeito com o espectador, né? Porque ele compartilha contigo a tarefa de construir o teu próprio filme. Então, aqui talvez
merecesse mais cuidado nessa aproximação com a audiência, da audiência por parte em relação ao filme. Da gente ver que esse filme talvez não seja tão simples como a gente como parece ser. Tem um filme, tem um mergulho e uma tentativa de fazer algo diferente, que num cinema que está cada vez mais atuando em zonas de conforto, né? Só fazendo sequências e refilmagens e tal, a gente mostra pessoas como o Zemeckis ou o Tom Hanks, a própria Robin Wright, querendo fazer algo diferente, propor caminhos originais, né? E trazer coisas que até então não foram vistas na tela. E eu acho que por isso, só por tentarem fazer alguma coisa, a gente merece nosso respeito. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e agora você fica aí com algumas cenas do filme aqui e em seguida a gente volta para falar mais sobre o filme. Oi, pai. Essa aqui é a Margaret. Muito prazer, Margaret. Muito prazer, Sr. Young. O tempo voa, né? Com certeza. Take us straight to stronger cause. This news is captured. É bem aqui que nós queremos estar. Estamos de volta para falar sobre Aqui, drama que está em cartaz nos cinemas brasileiros. Agora, Robledo, agora eu quero mergulhar contigo num assunto muito legal. Quem assistiu aí ao trailer do filme, viu alguns materiais de divulgação, a gente tem aquilo que tu pincelou ali no primeiro bloco, que é a questão do rejuvenescimento dos artistas, né? O Tom Hanks e a Robin Wright, eles ficam muito jovens mesmo, né? Na casa dos seus 20 anos. É um assunto legal, porque à medida que essa tecnologia, né, chame como quiser, CGI, rejuvenescimento facial, enfim, ela vai evoluindo, a gente fica pensando qual é o limite que isso pode alcançar um dia, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi isso, não sei se foi a primeira vez que tu viu também, Roberto, foi no filme do Tron, que o Jeff Bridges fica jovem, lembra? Ali ainda Lembro, estava a pequenos passos, né? Tron Legacy, né? Tron Legacy. Exato, Tron Legacy. O isso aí, segundo, Tron, né? o legado. segundo, né? O legado. Isso, exatamente. E daí depois teve um E muito vai ter bem um terceiro feito. agora, né? Vai ter um terceiro agora. Fiquem atentos. Ó, Tron não tá morto quem peleja. Teve um depois muito bem feito, que foi o do Robert Downey Jr. no Guerra Civil, né? Filme da Marvel. E depois E isso virou como no... Tomás. Isso virou como Tomás. Vai me Não, dizendo outros aí. o Michael Douglas no filme do Homem-Formiga também. Exato. A Michelle Pfeiffer Impressionante. também. Michelle Pfeiffer também, Então eu fico pensando, mas ao mesmo tempo, esses dias eu Mas tu vê, tava... ó, todos esses filmes que tu citaste, né, que a gente tá lembrando aqui agora, são filmes de fantasia, né? São filmes que apelam pro fantástico, pro extraordinário e tal. E o Aqui é outra pegada, né? O Aqui tenta te botar muito mais próximo de ti. É curioso porque o Tom Hanks e a Robin Wright, que fazem esse casal que acabam morando nesta casa onde é o palco da ação do filme, é apenas uma das histórias. E existe, eu acho que uns 3, se eu não me engano, uns 2 ou 3 atores diferentes que fazem o papel do Tom Hanks na infância e juventude. Em momentos diferentes, né? Quando nasce, depois criança, depois adolescente, depois vem o Tom Hanks. E o Tom Hanks aparece pela primeira vez, o personagem tem o quê? 18 anos, ele chega a dizer, né? 18, 19 anos, tá na faculdade. Quando ele leva a namorada a primeira vez para mostrar para os pais e tal. E é curioso, né? Porque quem fazem os pais deles é o Paul Bettany e a Kelly Reilly, que ambos são muito mais jovens que o Tom Hanks, né? E que é o Robin Wright também, né? Kelly Riley é E mais que é o nova. Robin Wright. Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que eles vão envelhecendo, né? Eu acho que principalmente o envelhecimento é mais de maquiagem, mais de figurino e postura do ator e tal. O Tom Hanks e a Robin Wright, quando aparecem pela primeira vez, é muito CGI, né? É muito rejuvenescimento digital, uma coisa. E é impressionante a gente vê-lo garoto, né? Vê-los garotos. Só que o filme, ainda que mostre, né, como tu falou, mostra os dinossauros, mostra Benjamin Franklin, mostra uma família contemporânea que sofre os efeitos da pandemia do Covid, mostra uma outra família na virada do século XVIII, XIX para o XX, né? Tem outros pontos, né, históricos da trama que o filme vai resgatando.
que são histórias bonitas, são histórias interessantes. Eu, particularmente, adoro a história do gordinho inventor lá, né? Que fica criando aquela cadeira. É o meu preferido também. Fica tirando foto da esposa. É o meu preferido. Século XIX, eu acho. Final do 19, aquilo, eu acho que sim. Início do século 20, É, talvez. é. Ah, se eu não me engano, existe um registro histórico dos anos 20, quando registra aquela invenção da cadeira reclinável e tal. Ou seja, são pessoas, eles são muito. Eu queria ver muito mais deles, por exemplo. Sim, Eu queria ver. sim. Eu queria, ao mesmo tempo que eu queria, que são personagens que me despertaram muita curiosidade, eu gostei muito de vê-los. ah, a família contemporânea, que parece que tá ali só para pontuar o Covid, sabe? Só para pontuar um grande efeito. Porque o filme é pontuado por grandes eventos, né? Tu menciona os dinossauros, né? O primeiro momento que aparece tem os dinossauros. Os dinossauros aparecem para registrar a possível queda de um meteoro e a extinção desses gigantes que dominavam a Terra, né? Então, Embora haja assim, uma cena bem bonita da família contemporânea, que é uma família afro-americana, e o menino está fazendo autoescola. E tem uma cena até um tanto assim forte que o pai e a mãe, depois do menino passar na autoescola, ele tem ali seus. Nos Estados Unidos é mais novo que se faz isso, com uns 16 anos, eu acho. 16, Ele está sentado assim, eles estão tendo uma reunião familiar, os pais e o filho, exato. e ele está explicando para o filho, diz, ó, você é negro, se um policial parar você, você entregue tudo para ele, sorria e tal, 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 e siga adiante e se dê por feliz de seguir sua vida e não tomar um tiro e tal, tal. É uma cena bem forte, essa família contemporânea que ficou bem fixado, assim. É muito forte, exatamente. Por um lado, tem aquela questão da capitulação e de subjugar, né? Tu ceder a um sistema corrompido que é o sistema que a gente vê, por a questão do Black Lives Matter, né? E mortes que a gente teve, assim, completamente absurdas. Mas isso não só nos Estados Unidos, a gente teve no Brasil isso, né? A gente teve. Eu tô em Porto Alegre e teve aquele caso do Carrefour, né? Do cara que foi morto dentro do supermercado, porque era negro. Então, assim, é uma coisa que meio que circulou o mundo inteiro e é um sistema que a gente precisa, como máquina, como uma sociedade, tudo complexo, superar esse ponto. E eu acho que o filme não deixa passar em branco, né? Isso é bacana. Ele traz esse assunto e mostra, ó, essa é a realidade e vamos lidar com ela. Mas ao mesmo tempo tem essa questão de a gente ser apto a combatê-la também e provocar essas mudanças. E eu acho que a permanência desta casa, né, Sim. deste cômodo, deste olhar constante de um ambiente de todas as transformações que esse ambiente pode ser palco, dá uma certa esperança, né, de que se tá ruim pode ser o fim do mundo hoje, mas dentro de um contexto mais amplo é só uma poeirinha, né? Dentro do universo, né? Tem uma personagem no filme também que passa o tempo inteiro reclamando o quanto ela não quer estar ali. Mas é engraçado isso da personagem da Robin Wright, né? Porque dentro de um prisma latino-americano, é engraçado porque é normal as pessoas ficarem muitas décadas e muitas gerações na mesma casa. E ela não, ela quer sair daquela casa, ela quer morar em outro lugar. E não se sabe muito bem por quê. Eu acho que é por causa desse status quo que existe nos Estados Unidos, de tipo, ó, tenho que ficar longe dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, sabe? Essa parte ali também é uma das. Acho que é o único personagem da casa que não quer estar ali, né, Robledo? O resto das pessoas Mas querem. é interessante como aquela casa, aquele cômodo prende ela ali, né? Por mais que ela reluta e tenta a todo instante querer sair, reclama com o marido e diz: não, vamos ter o nosso canto, vamos sair dali. Parece que aquilo vai abraçando ela de uma maneira que não permite, né? Ela se soltar. Mas, obviamente, ela vai acabar e é muito rico o desdobre que o filme dá nesse anseio que ela tem de conhecer o mundo, de sair dali, né? Porque daí tu começa a ouvir, vai chegar um ponto em que ela vai sair. De um jeito ou de outro, ela vai conseguir sair dali. E o aqui dela não vai ser mais um aqui delimitado por 4 riscos, né? O aqui dela vai ser o mundo, né? Ela começa a viajar, ela começa a se encontrar, conhecer pessoas, ela começa a ter outros prazeres, ter outras experiências. Então eu acho que tem e ao mesmo tempo, porque acontece uma separação nesse casal, né, que a gente está falando. E aquele que permanece, o homem, também vai se descobrir uma outra pessoa. Ele também vai se permitir voltar a ser aquele artista que ele tinha deixado adormecido tantas décadas atrás.
E a própria relação dos dois vai se transformar, vai ser uma coisa bonita, e a maneira como eles vão descobrir de ficarem juntos mesmo separados. Eu acho muito bonito isso, e é um grande exemplo que o filme traz também, de mostrar que mesmo quanto maior for a adversidade, há também a possibilidade de ganho particular e coletivo. Eu acho outra coisa que me chamou bastante atenção é essa cicatriz realmente que existe na metade do século XX nos Estados Unidos por causa da Segunda Guerra e também todas as outras guerras que os Estados Unidos acabou se metendo depois porque, né, se tornou o grande arauto do salvamento mundial. É o personagem do Paul Bettany, né? Ele que é esse cara que vai envelhecer nessa casa, né? Até ele não conseguir mais nem se movimentar direito. Ele é o pai do Tom Hanks. E ele serviu na Segunda Guerra e ele voltou lá até com um problema de audição no começo do filme, que até foi melhorando um pouco. E é engraçado porque ao mesmo tempo que a gente já viu isso em tantos filmes, né? O cara que serviu ao exército, ele volta com um certo orgulho, mas com o tempo ele vai vendo que aquilo ali não foi algo que trouxe coisas boas para ele, né? Porque ele também perdeu uma parte da vida dele, quando que ele poderia estar se dedicando a outras. Aí tem uma cena lá pelas tantas que o filho mais novo dele, né? O irmão mais novo do Tom Hanks, ele diz lá pelas tantas, eu vou me alistar na Marinha e vou pra guerra também. Qual das guerras? A gente não sabe, pode ser da Coreia, pode ser do Vietnã, tantas guerras que os Estados Unidos acabam indo, né? E o Paul Bettany diz o quê? Vocês vão me agradecer pelo meu serviço. E o Paul Bettany, que serviço? Eu servi por todos vocês, nenhum de vocês vai precisar servir, sabe? Então isso é engraçado, a gente já viu em tantos filmes, mas deveria ser pontuado aqui também, né? Os Estados Unidos têm essa carga do serviço, né? Thanks for your service, né? Todos os filmes que veneram esse tipo de coisa, mas o personagem dele mostra que o aqui dele poderia ter sido melhor, talvez se ele não tivesse perdido esse tempo com esses traumas, né, de guerra. Eu acho que. E daí é uma reflexão que o filme propõe sobre a própria sociedade norte-americana, né? Não só aquela questão que tu menciona da família contemporânea, né? Afrodescendente e tal, e que mostra a questão da questão racial dessa doença, né? Do racismo e tal. Aí tu pega a questão das guerras, desse Estados Unidos se vê como xerife do mundo e que está cada vez mais contemporâneo, né? Agora com o novo presidente dos Estados Unidos e tal, isso aí volta a ser um debate. Agora tem uma questão meio que saindo da questão fílmica, né? A gente olhando, poxa, a gente começou esse programa falando do Tom Hanks, né? Um filme protagonizado por Tom Hanks, e o Tom Hanks, principalmente nos anos 90, né? Início dos 2000, ele virou uma figura tão rei de Hollywood, né? Então, cada filme dele era guardado com tanta expectativa, as pessoas queriam vê-lo, né? Poxa, sempre indicado ao Oscar, e campeões de bilheteria, e filmes com Spielberg, né? E etc e tal. E de uns tempos para cá, ele meio que as pessoas parece que cansaram, parece que ou botaram ele num escaninho ali do tipo, tá, tu já mereceu toda a nossa atenção. E ele tá cada vez mais se tornando uma figura subestimada. O Tom Hanks continua fazendo filmes incríveis, né? E que parece não estão recebendo o devido valor, sabe? A gente vê assim, ele andou por um tempo trilhando só pelo ambiente dos streams, né? Tu falaste do Pinóquio, que é um filme que nem passou pelos cinemas. Teve o Greyhound, né? Também o Finch, outros filmes que foram direto para as plataformas. E outros filmes, por exemplo, que acabaram sendo vistos meio que de paralelo, assim, adjacente, tipo aquele Relatos do Mundo, que é um filme muito interessante, O Pior Vizinho do Mundo também, que é um remake de um filme europeu. É que eu acho que o Tom Hanks, é engraçado isso que tu disse, porque eu acho que é porque o Tom Hanks trabalha muito, né? Ele faz muitos filmes. Se ele optasse por uma carreira parecida, por exemplo, com o Leonardo DiCaprio, que faz um filme de tanto em tanto, e o seu mestre Scorsese, que também. Não, o Scorsese trabalha bastante também, mas para um diretor. Mas acho que é porque o Tom Hanks trabalha muito, então eu acho que as pessoas estão acostumadas, né? Pode ser. Olha, acostumado com o Tom Hanks ser sempre foda, né? É difícil ele fazer alguma coisa que a gente não vai dizer que é muito bom, né? Então eu acho que é por causa disso também. Acho que ele acabou ocupando esse espaço. Acho que tu tem razão. Poxa, e ele convence também como adolescente, cara. Claro que tem questões que não tem como maquiar, né? Tu mesmo, nas conversas antes aqui de preparação desse programa, tu mencionaste, né, uma coisa assim que não tem como disfarçar, né, Vitor? A voz do Tom Hanks. Tu sabe, Robledo, duas coisas sobre a voz do Tom Hanks.
Eu tenho o Pô, a Woody. voz é muito característica, gente. O Eu cara... tenho o Woody do Toy Story há muitos anos, É. desde criança. É aquele de pano, tudo com a cordinha. E tu puxa, e é a voz dele mesmo. Tu puxa e Howdy Party, é ele mesmo, sabe? E tu já viu um episódio que ele tá naquele programa, naquele talk show britânico? Puxa, como é que é o nome daquele cara? Graham Norton? Graham Norton. Tu já viu o que o Tom Hanks tá? O Tom Hanks Uhum. quase foi considerado para fazer o Batman que o Michael Keaton fez. Tu viu essa história? E Não, daí, não vi, não vi. mas procurem depois no YouTube, depois que terminar esse episódio, procurem o Tom Hanks no Graham Norton. E daí ele falou assim: eu achei legal o convite que me fizeram, mas eu nunca me vi naquele papel. Imagina eu lá, I'm Batman, I'm Batman. Então, assistam esse corte porque ele é muito engraçado. E algumas falas do boneco que eu tenho do Woody é o irmão do Tom Hanks, o Jim Hanks, que faz. Então não tem como saber quais bonecos é o Tom Hanks e quais não são. Teve algumas propagandas que ele não conseguiu fazer. Não, ele tem uma voz muito marcante, é muito característica, então isso fica impregnado no filme, independente de qual momento temporal que o personagem apareça. Mas ele pra mim é a grande espinha dorsal do filme, né? A relação dele com essa namorada, com os pais, com a herança que ele tá deixando pro futuro, e como... né, como o país, por mais que seja uma sociedade, e eu acho que nisso, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala do Brasil também, porque de certa forma são sociedades ocidentais que se espelham, né? Esse anseio de mudança nem sempre é tão rápido quanto a gente gostaria. Então eu acho que é importante ter esses alertas de tempos em tempos para provocar reflexão, e eu acho que é esse tipo de caminho que aqui persegue. É bem aqui que nós queremos estar. Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast sobre Aqui, filme que está em cartaz nos cinemas. Vocês viram? Motivos não faltam para conferir esses grandes e premiados artistas: Robin Wright, Tom Hanks, Robert Zemeckis, também Alan Silvestre, Don Burgess, Eric Roth, todo mundo. Enfim, assistam Aqui, porque eu tenho certeza que é uma experiência bem diferente do que vocês estão acostumados. E antes da gente ir embora, antes de eu dar tchau, de o Robledo dar tchau, por favor, se você estiver no YouTube, curte aqui esse episódio, que é muito importante pra gente. Deixe seu comentário, vocês estão cada vez mais deixando comentários aqui no canal e a gente tá gostando muito do retorno. E se você estiver no Spotify, também comente, dê 5 estrelas e compartilhe esse episódio para os seus amigos, porque a gente está ranqueando cada vez melhor e é graças a você, parceiro do Papo de Cinema. Não é isso, Robledo? E não, sempre lembrando também de ativar as notificações, porque toda hora, toda semana tem um episódio novo aqui do podcast Papo de Cinema. Essa semana, esse início de ano tá atribulado, gente. Porque tem premiações, tem Oscar, tem cinema brasileiro, tem outros filmes interessantes como o Aqui, chegando ao circuito. Então, assim, todo momento pode chegar a edição nova. E fiquem ligados, então, no podcast Papo de Cinema. Até a próxima. Tchau, tchau.